Seja bem-vindo ao podcast Mente Rica. Aqui nós falamos sobre como criar as bases para viver uma vida próspera. Meu nome é Rafael Recidive, eu sou autor do livro Poder da Clareza Financeira e eu estou aqui para ajudar você a viver em paz com as finanças. E no episódio 4, que é o episódio de hoje, o nosso tema é Família, um projeto de Deus. Então eu quero tratar aqui desse pilar super importante da base da humanidade, que é a família. E quando a gente quer viver uma vida próspera, nós precisamos viver aquilo que é natural, aquilo que foi criado por Deus. Nós não precisamos inventar nada. Nós temos apenas que descobrir as coisas, como elas funcionam, por que elas funcionam, para que serve cada coisa, o que cada coisa significa na realidade, né? Para além daquilo que eu acho que é. Porque se nós observarmos hoje a sociedade, a nossa cultura corrente, existe uma série de interpretações, uma série de significados. Cada pessoa acha que é dona da verdade e vai numa direção. Por isso as coisas estão todas de cabeça para baixo. Só que a gente não parou para pensar que a gente não deve inventar as coisas. A gente tem apenas que descobrir o que elas são e viver aquilo que a gente precisa viver. Então, o primeiro aspecto e a primeira pergunta que eu faço para você é: o que é a família? O que é a família? Quando a gente olha para o universo em si, a gente observa que existem famílias em todos os âmbitos, né? Do micro até o macro. Nós podemos entender que a nossa galáxia, por exemplo, é uma grande família, que planetas se mantêm em órbita, se atraindo por afinidade, por leis, enfim, por uma série de coisas que os mantém perfeitamente, milimetricamente unidos em volta do Sol, por exemplo, se a gente pegar o nosso sistema solar. E aí, quando a gente desce desse universo grande e vai vindo aqui para a nossa realidade, para o micro, para o nosso micromundo, né? Nós chegamos na menor unidade humana, que é a família. A família, eu, minha esposa, meus filhos, nós que nos juntamos aqui para construir aquilo que é um mandamento de Deus. Não sou eu que inventei a família, não fui eu quem decidi o que deve ser a família ou o que eu devo fazer aqui. Então eu vou em busca aqui nesse episódio de entender o que é isso, né? O que é esse projeto de Deus, por que a família existe e por que é tão importante a gente olhar para a família com esse olhar grande, com esse olhar transcendente, que está além dos problemas e da confusão e da dificuldade do dia a dia. E um primeiro aspecto que eu quero tratar com você, que é a primeira coisa que você deve pensar e refletir junto comigo, quando a gente fala em construir uma família, é entender que na família é onde a gente aprende a amar, né? Pelo amor aos pais e irmãos, a gente aprende ali o que é realmente o amor. No entanto, a gente tem que se desligar daquilo que a gente aprendeu que é a família nos contos de fadas, por exemplo. Então a pessoa ela vai para um casamento, ela inicia um relacionamento, ela vai para um casamento e aí gasta aquele monte de dinheiro, faz aquele monte de coisa, wedding day, não sei o que lá mais, e foto, e romance, e paixão, e juras de amor eterno. E ela vai morar junto com a outra e ela não quer ter problema, entende? Ela acha que a relação, que o casamento é aquele monte de cerimônia que foi criado em cima disso, movimentado por um comércio. E aí o que acontece? Entra dentro da relação, quando vai morar dentro da mesma casa, aquela coisa do príncipe e da princesa começa a ficar de lado, porque quando a gente está na arte da conquista, a gente se veste de príncipe e de princesa, né? Somos muito solícitos, muito perfeitos, muito uau, nossa, parece que ela nasceu para mim. Mas quando a gente casa, a gente começa a conviver, essas máscaras de príncipe e de princesa, essas coisas que a gente cria e que faz parte do processo de conquista, do processo de união, elas vão caindo. E a gente começa a perceber que o príncipe não é tão príncipe assim, ele tem problemas e defeitos, e a princesa também não é tão bela quanto ela parecia antes. Por quê?
Porque ali começa um processo de eu enxergar no outro os meus defeitos. Eu começo a enxergar no outro aquilo que mexe, que movimenta com as minhas deficiências, com aquilo que eu preciso de superar. É por isso que é tão desafiador você ficar num relacionamento, num casamento, por muito tempo. E o que as pessoas estão fazendo? Elas entram na relação sonhando com as juras de amor eterno que fazem ao longo da festa, que não é o casamento, da festa, dos eventos, das cerimônias. Só que quando vem as primeiras dificuldades, elas arrepiam, elas não dão conta. Ô, peraí, tá errado isso aqui. E aí elas fantasiam que se trocar de relacionamento, ou seja, não, então agora eu vou sair disso daqui e vou para a próxima etapa, né? Porque se eu arrumar uma novinha, ou se eu arrumar outra pessoa, vai ser melhor, porque o problema é o outro, entende? Então a minha esposa é problemática. Então eu preciso de sair dessa relação e trocar por outra, porque se ela é problemática, eu vou trocar o problema. Só que a pessoa não entendeu ainda que o problema está nela mesma, porque aquelas reações que o outro me gera, aqueles desafios que ela me apresenta no dia a dia, são, na verdade, as maravilhas, uma das maravilhas dessa escola que é o casamento, onde a gente aprende a, apesar das dificuldades, apesar dos defeitos, apesar dos desafios, a gente vai aprendendo a construir aquilo que é criado por Deus, que é a família. Então, quando a gente tem filhos, por exemplo, só se você tem filho você vai me entender, se você não tem, você não vai entender ainda, é onde a gente aprende o maior amor do mundo, né? O maior amor do mundo, aquilo que a gente consegue mais sentir, que está mais próximo do amor de Deus, é o amor do Pai pelo Filho. Se você me perguntar qual que foi o melhor dia da minha vida, onde eu consegui experimentar o maior amor do mundo, foi quando nasceu meu primeiro filho. Se você me perguntar qual que é o segundo dia, é quando nasceu o segundo filho. Porque eu não sei explicar. Porque eu não sei explicar. Eu simplesmente vivi essa experiência para estar te falando aqui o que eu estou te falando. Só que eu preciso entender que para os meus filhos nascerem, primeiro veio a minha esposa. Então ela tem na hierarquia uma importância fundamental nesse processo de construção da nossa família. E eu sou casado há 13 anos. Então, há 13 anos, superando desafios, passando por dificuldades e aprendendo que depois da paixão é que vem o amor. E o amor, muitas pessoas têm medo porque ele é sem graça. Né? Então, por que as pessoas vivem querendo trocar de relacionamento? Porque ficam em busca de emoção. Tem muitas pessoas que vivem em busca de sentido, por isso tem que brigar no relacionamento. Porque se não brigar, não tem emoção. E se não tem emoção, tem alguma coisa errada. Virou uma mesmice isso daqui. Entende? Então eu preciso entender todas essas coisas e refletir sobre o que é realmente que eu estou fazendo aqui ao lado de uma pessoa que eu escolhi dividir a vida com ela. Que eu casei, e aqueles que casaram na igreja, né, fizeram juras de amor eterno, até que a morte nos separe. Então, por que que isso existe? Por que que isso existe? Para que que isso existe? E o que é que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento agora, nessa coisa de construir uma família? Se isso dá trabalho, para que que a gente constitui família? Certo? Aqui já está uma grande chave. Eu crio e construo uma família sabendo que isso dá trabalho, que é trabalho, porque é isso que eu preciso fazer. Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que criou todas as coisas e é dono de tudo, que é Deus. Então, esse é uma das coisas mais importantes que a gente precisa de entender para a gente começar a aprender a hierarquizar corretamente as coisas e realmente aprender a dar importância para aquilo que é importante e não dar importância para as coisas secundárias ou não falar que a família é muito importante, mas eu não cuido do dinheiro da família. O que é importante para você? A família. Nossa, minha família, meus filhos, muito importante. Beleza, o que você faz? Você gasta dinheiro só com cerveja, só com sapato. Você não cuida do dinheiro da sua casa, que é básico para a sua família. Entende? Então, se eu entendo que a família é um projeto de Deus, que é algo transcendente, que é algo que está além da minha vontade, que ao construir uma família eu faço a vontade de Deus, que é aquilo que eu preciso fazer nesse planeta Terra e na vida,
eu começo a cuidar melhor desse negócio, a entender que os desafios existem e nunca vão deixar de existir, mas eles servem exatamente para que a gente possa superar, para que a gente possa se capacitar, melhorar, evoluir e assim a gente vai cada vez mais cumprindo com as leis universais, com aquilo que a gente deve fazer acima de todas as coisas, tá? Então, com essas reflexões, você já pode ser capaz de pensar no que você pensava, né, sobre a família e o que você ouviu aqui, o que faz sentido para você e o que é verdadeiro, o que é falso nessa história. Você pode falar de tudo, você pode falar de tudo da família, mas aquelas pessoas que saem de casa, né, meu pai, minha mãe, a família, não tô nem aí com isso, sai de casa, cria problema na rua e volta para onde? Para a base, volta para a família. Tá? Os amigos, a cerveja, os amiguinhos, aquelas pessoas que vivem junto nos momentos de euforia, somem rapidinho. Só vir uma primeira dificuldade, eles somem rapidinho e a pessoa volta para dentro da família, que é a base da humanidade. Então, a gente aprende o que é o amor dentro da família, porque Deus quis assim, para que a partir desse núcleo que a gente forma e que a gente aprende aqui a amar as pessoas, para que a gente possa expandir isso até que a gente alcance o que a gente poderia chamar de família humana, que é toda a humanidade. Então imagina que coisa bela e maravilhosa que é isso, né? Eu aprendo a amar os meus pais, os meus irmãos, e depois, e os filhos, né? Agora no meu caso tem os filhos, e depois eu expando isso para os meus semelhantes. E assim a gente cria uma nova humanidade. E por que então que o mundo está de cabeça para baixo? Porque atacaram a família, que é o núcleo mais fundamental e primordial e micro, né, da onde sai tudo aquilo que a gente vive na humanidade como um todo. Se as famílias se fortalecem, se as famílias estão fortes, se as famílias estão prosperando, realmente entendendo o valor que tem essa união, tudo melhora no mundo. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar criando guerra, confusão, enfim, vai continuar vivendo essa cultura decadente que está totalmente detonada, né? É de cabeça para baixo em queda livre. Por quê? Não entendemos a base, não entendemos o que a gente está fazendo aqui, não entendemos o valor da família e por que a gente deve fortalecer cada vez mais essa base que é a nossa família, tá? Uma coisa que você deve sempre se perguntar e sempre refletir é assim, como ser humano, o que você deve fazer de diferente dos animais, né? Se você parar para pensar, no reino animal existe a poligamia, por exemplo, existem essas coisas, né? O macho que vai caçar a fêmea e vai procriar ali de qualquer forma, certo? A grande questão é que nós nos tornamos humanos, né? Estamos ali num reino acima do reino animal. Nós somos a única espécie capaz de pensar e até de se questionar quem sou eu, né? Quem é Deus. A única espécie capaz de pensar, de usar a razão. Só que nós não entendemos ainda que estamos aqui para nos distanciar desse reino animal. Então a gente tem uma parte animal, nós temos, na verdade, todos os reinos fazem parte do ser humano, né? No entanto, nós estamos acima. Então, enquanto ser humano, o que é que eu devo fazer de diferente de comer, dormir e acasalar, que é o que os bichos fazem? Enquanto ser humano, o que é que eu devo fazer? O que aquele que me criou espera que eu faça? É em busca disso que a gente tem que ir. É em busca disso que você tem que ir para você parar de ir para o caminho errado, ou de criar confusão à toa, ou de colocar coisas nos lugares errados. Então eu ponho o dinheiro acima das pessoas, eu coloco as minhas necessidades individuais e desejos pessoais acima das pessoas, eu confundo amor com satisfação de prazeres pessoais, né, com esse egoísmo, com esse umbigo
que maravilhoso. Então eu esqueço que eu estou aqui para servir o próximo e eu quero só ser servido, quero ficar rodando em volta de mim, igual aquela criancinha, né, que quer atenção o tempo todo, que quer tudo é meu, é tudo é para mim, o mundo tá girando à minha volta. Então precisa de entender todas essas coisas para colocar cada coisa no seu lugar e nessa hierarquia a família vem lá no topo, se não no primeiro lugar, nos primeiros lugares, porque é a partir das famílias que nós podemos mudar esse mundo. Mas, entende? O processo é de dentro para fora. Não, não é ser bom samaritano, né? Para fora, maravilhoso, mas dentro da família, um problema. Não, eu começo a cuidar aqui, agora, daqueles que estão próximos a mim, daqueles que foi confiado, né? Essa responsabilidade. Quando eu tenho um filho, é Deus confiando em mim uma vida, certo? A vida não é minha, a vida é de Deus, mas eu recebi aquilo como um presente, uma confiança. Toma, a responsabilidade é sua para você cuidar dessa vida e fazer essa vida prosperar. Então, se isso me foi confiado, o que é que essa confiança que foi depositada em mim, o que eu devo fazer para honrar essa confiança? Como que eu posso realmente fazer aquilo que eu preciso fazer e honrar aquilo que me foi dado, que é uma família. E uma família é para todo mundo, né? Todo mundo vai ter família. Bom, a gente nasceu de uma família. Mas nem todo mundo vai realmente casar e viver casado e procriar e ter filhos. Eu entendo que não é para todo mundo. E tá tudo bem. O que eu quero deixar claro aqui é que nós não podemos cair na bagunça desse mundo. Nós não podemos abrir mão da família por conta de qualquer coisa, entende? A gente precisa de lutar por isso até o máximo das nossas forças para que esse negócio dê certo, para que isso prospere e vai ter dificuldade, vai ter luta e vai ter trabalho. Não tem outro jeito. E a solução não é procurar procurar relacionamento em outro lugar, tá? Então saiba disso, reflita sobre isso, comece a entender que você não deve inventar nada, você deve apenas procurar a verdade, ela já existe, ela já foi definida, você deve apenas ir em busca dela para você viver essa verdade. E a verdade, muita gente confunde com moralismo, que coisa, que moralismo. Não é moralismo. A nossa própria sensibilidade nos diz se algo é belo ou se algo é feio, se algo é certo ou se algo é errado, se algo é bom ou se algo é mal. A própria sensibilidade conta. Não adianta, você pode, dependendo da sua idade, de como você pensa, você pode achar que o bom é se relacionar com várias pessoas. Mas eu tenho certeza, você nunca vai se sentir pleno, feliz e bem se relacionando com um monte de pessoas. Não vai, não vai. Você pode ser o maior garanhão, conquistar um monte de pessoas, mas você não vai ser feliz assim. Não vai, porque é assim que funcionam as coisas. Então, para agora, reflita e vá em busca da verdade. E entenda que a família é a base da humanidade. A família merece, na lista da hierarquia, uma atenção muito especial. Por isso, eu estou trazendo isso aqui para você, porque se você quer viver uma vida próspera, saiba que você deve fortalecer a sua família. Não tem vida próspera se a família não estiver junto, prosperando, se isso não for algo que está no topo da sua lista de valores pessoais, certo? E se você quer ajuda para fazer a sua família prosperar, para realmente viver em paz com as finanças, cuidar das finanças da família. Quando você cuida das finanças da família, você cuida de algo que tem a mais alta transcendência. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você acessar ali o novo centro da sua vida financeira, meu aplicativo que automatiza seu controle financeiro, a minha ajuda pessoal para você fazer o planejamento financeiro da sua casa e assim você vai ter uma família cada vez mais forte e cada vez mais vai fazer a vontade de Deus, que é para isso que você está aqui. Para de achar que você tem que fazer aqui a sua vontade, porque não é para isso que você veio, tá bom? Bora prosperar, eu tô junto com você. Eu vejo você nos próximos episódios.